E, pessoal, se estiverem me ouvindo, se puderem dar um ok no chat, aguardar uns minutinhos para todo mundo entrar e a gente já inicia. O pessoal tá entrando aí. Aguardar, agora são 10h03, aguardar até as 10h05, o pessoal ir chegando e a gente já inicia esse webinar, falando um pouquinho sobre a Acronis Backup 365, tá, pessoal? Perfeito. Pessoal, se puderem me avisar se vocês estão vendo já a minha tela da apresentação aqui, por gentileza. Maravilha, Cleiton, obrigado. Bom, pessoal, então, dando início aqui ao nosso webinar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o backup da Acronis para o Microsoft 365, tá? Então, o principal ponto desse webinar é entender se os seus dados sumirem amanhã, a empresa continua normalmente? Vocês vão ter algum impacto? A continuidade vai estar garantida com sucesso ou não, tá? Então, iniciando primeiro aqui, fazendo a minha apresentação, sou o Guilherme Pimenta, sou Technical Account Manager aqui na Contego, tá? Então, atuo aí mais de 8 anos com cibersegurança e eu venho fazendo desenho de soluções, todo o apoio técnico com os nossos clientes para garantir a aderência de boas práticas aí nas ferramentas utilizadas no dia a dia, tá? E hoje o nosso foco vai ser falar um pouquinho do backup da Acronis para o 365 e como ele é um backup dedicado para fazer garantir a continuidade de todos os seus dados dentro da empresa. Bom, passando um pouquinho para a nossa agenda, tá? Vou fazer uma breve apresentação da Contigo Security, falar um pouquinho dos nossos serviços, o que a gente entrega para os nossos clientes, e aí a gente começa a entrar dentro do assunto realmente do nosso webinar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que o mercado acredita sobre o Office 365, todos os riscos reais que envolvem a, a falsa segurança de que a Microsoft está garantindo o backup de todos os dados e como garantir aí a continuidade operacional da empresa. Maravilha? Bom, então, como eu comentei, falando um pouquinho sobre a Contego, nós somos uma empresa especializada em segurança da informação e compliance, então com as normas aí de LGPD, GDPR, ISO 27001 e ISO 27701, e o nosso foco é entregar essas entregar todos esses serviços aos nossos clientes e não apenas as soluções, tá? Então, na nossa lista de serviços, aqui a gente tem separado em duas grandes áreas,
que é a área de compliance, onde a gente entrega security of check, treinamento de segurança para os usuários finais, conformidade com LGPD, auditorias da ISO, seguro cibernético, GPO as a Service e testes de invasão. E para a parte dos nossos serviços gerenciados, a gente tem aí Firewall, antivírus, DLP, Gateway de e-mails, Backup e Disaster Recovery, que é o nosso ponto de hoje, gestão de vulnerabilidades, senhas as a Service, PAN, cofre de senhas corporativos e MDM, tá? Então, se alguém tiver interesse em algum desses pontos, fiquem à vontade para entrar em contato conosco também. Bom, falando um pouquinho dos nossos parceiros, vocês podem ver, a gente trabalha com uma diversa gama de parceiros, né? E aí vocês vão ver também que a gente possui até mais de um fabricante de backup, de antivírus e por aí em diante, justamente porque o nosso foco não é apenas entregar a solução. A gente gosta de entender qual que é o melhor cenário do nosso cliente para que a gente aí sim consiga indicar uma solução que vá suprir todas as necessidades dos nossos clientes, tá? Maravilha, falando um pouquinho das certificações do nosso time, aqui são apenas algumas, né? Adicionei algumas certificações, então a gente vai ter certificação de Data Protector, Privacy Data Protection, Cyber e IT Security, parte de Information Security Management e certificar o Ethical Hacker. Essas são algumas das certificações que justamente traz todos os embasamentos para o nosso time técnico entregar esses serviços com a melhor qualidade possível para vocês, garantindo aí toda a aderência a todas as boas práticas e um ótimo entregável no final das contas para os nossos clientes. Maravilha? Bom, perfeito, pessoal. Então, com essa introdução da Contego, a gente vai entrar realmente agora no assunto do nosso webinar, falando um pouquinho dos dados das empresas. Então, hoje a gente sabe que tudo depende de e-mail, né? Então, tá tudo na nuvem, tudo é comunicação online. Então, o que isso traz de ponto importante que a gente tem que ficar na cabeça? Não é só, a gente não está falando apenas de segurança, e sim da disponibilidade desses dados para garantir que a empresa se mantenha rodando aí, garantir a continuidade do negócio. Então, por exemplo, hoje, se você perder acesso ou as informações de um e-mail crítico, de uma planilha, enfim, algum documento importante da empresa, o negócio vai parar junto. Então, o que a gente precisa entender justamente é isso. O quanto que a perca de um dado por não ter um backup dedicado vai afetar o negócio. Bom, então, como eu comentei, segurança é continuidade, tá? Então, sem a proteção dos dados, o impacto operacional, né, a parada da operação, acaba gerando, né, esse impacto de operação, tanto financeiro também. Então, a gente sabe que hoje a empresa parada por 1, 2, 3 horas gera um impacto financeiro também e reputacional, né? Então a gente entende que hoje a gente vê bastante empresas que acabam sofrendo um ataque ou uma perda de dados, acaba saindo notícias e afins e acaba gerando também esse impacto reputacional, tá? Então o nosso foco vai ser essa previsibilidade de recuperação. Então, em quanto tempo a gente consegue fazer um restore completo desses dados que foram perdidos também, para garantir que o negócio mantenha sua continuidade sem maiores problemas. Maravilha. Então, o que todo mundo acredita? O MEM 365 já tem um backup completo. E sempre dá para recuperar os dados, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais a fundo quais são os recursos nativos, a parte de retenção, de recuperação do Microsoft 365, versus um backup dedicado realmente a fazer esse trabalho, tá? Então, a gente vai entender aqui que o 65, o 365 não é de fato uma solução de backup, né? A Microsoft vai garantir ali toda a infraestrutura, a disponibilidade do serviço, a segurança da plataforma, isso sem dúvidas. Então, o que a Microsoft tem de responsabilidade, que é até o termo que é utilizado é responsabilidade compartilhada, né? A Microsoft vai garantir todo o tempo da infraestrutura ativa, o que vai ficar disponível ou não, o acesso a esses dados,
mas é importante que os clientes, sim, que são as responsabilidades do cliente, que é garantir a segurança e a proteção desses dados, todos os gerenciamentos de contas, endpoints, de acesso, parte de conformidade regulatória, tá? Então acaba tendo, às vezes, esse entendimento de que a Microsoft garante que o dado possa ser recuperado e acaba não sendo exatamente assim no final das contas, maravilha? Então, trazendo aqui, ó, por padrão, em muitos casos, né, os dados acabam ficando, dados que foram excluídos ali do OneDrive, SharePoint, do e-mail, eles ficam disponíveis por 30 dias. Finalizou esses 30 dias, o dado é apagado por completo e a gente não consegue fazer recuperação sem uma ferramenta de backup. Inclusive até, então, por exemplo, falando um pouquinho do Exchange, a retenção padrão, caso ela não for alterada, são de 14 dias apenas, 2 semanas. Claro, é possível ajustar isso para 30 dias, mas após 30 dias já não existe mais essa informação dentro da Microsoft. Então, se essa exclusão for percebida de forma tardia, essa recuperação pode não atender mais essa necessidade. Então, a gente tem até casos de clientes nossos que vieram conversar conosco falando: nossa, eu acabei perdendo um dado, um colaborador fez uma exclusão errada e a gente realmente percebeu após 30 dias. Às vezes a gente acha que, poxa, 30 dias é tempo suficiente para perceber ali a exclusão de algum dado, mas acaba nem sempre realmente sendo, tá? Então, por isso que a gente costuma falar, essa frase de dá para recuperar acaba sendo um pouco perigosa. Se a gente perde essa janela de 30 dias da Microsoft, esse dado vai ser perdido por definitivo. Por isso, justamente, que uma ferramenta de backup dedicado acaba sendo muito importante para garantir a continuidade do negócio. Tá? Aí a gente entra um pouquinho nos riscos reais da coisa. Então, a gente tem, por exemplo, uma exclusão acidental, onde um arquivo, um e-mail, ele acabou sendo pagado por engano por um colaborador. A gente sabe que às vezes acontece, né? E aí acaba gerando, depois de um tempo, a perda definitiva, igual esse caso que eu comentei com vocês agora. Então, também a gente tem ali arquivos que às vezes são duplicados, várias versões de um arquivo, e às vezes alguém que vai fazer a limpeza dessas versões, né, acaba excluindo a versão mais atual, por exemplo, sem perceber. Ações internas maliciosas, a gente sabe que infelizmente às vezes acontece de um colaborador que de repente vai ser desligado, está um pouco infeliz, acaba sabotando, apagando algum dado, e essa descoberta tardia pode acontecer nessa dificultar essa recuperação de arquivo, né? Questão também de desligamentos, a saída de um funcionário sem o backup do conteúdo dele, um dispositivo perdido ou roubado, né? Então também gera incidentes, podem afetar os dados sincronizados ali no OneDrive, por exemplo. Parte de recursos nativos, limitados, então exportações, processos manuais acabam sendo lentos, fazer um backup manual, por exemplo, acaba gerando muito esforço e também, falando um pouquinho, né, dos ataques mais comuns, ataques de phishing e de ransomware que levam roubos ou sequestro de dados, ou a criptografia desses dados, então é sempre importante a gente garantir que é possível fazer a recuperação completa desses dados através de um backup. Dá um tempinho aqui só tomar uma aguinha. E aqui continuamos, tá? Maravilha, pessoal. Então, agora a gente vai realmente falar um pouco mais a fundo da ferramenta da Acronis de backup para o Microsoft 365, onde a gente tem ali uma cópia independente desse backup, configurações de política, de jobs de backup, um restore previsível, sendo ele granular, extremamente rápido, tá? O que na prática acaba reduzindo essas janelas nativas das ferramentas padrões de 14 e 30 dias. A gente consegue estender esse prazo de retenção com a Acronis. E aí
poxa, quem não quer fazer o backup de mais uma rotina operacional interna, né? A gente entende que os times de TI hoje são bastante atarefados, então nós da Contego também oferecemos isso como um serviço gerenciado, tá? Fazendo todo o onboarding da ferramenta, configuração baseado nas melhores práticas da fabricante, fazendo todas as definições das políticas baseadas em RPO e RTO, monitoramento diário dessa ferramenta, toda a tratativa de falhas, caso elas ocorrem, relatórios entregues de forma mensais, mostrando os sucessos dos jobs de backup, se houve alguma falha, quais foram as correções adotadas ali no momento dessa falha, testes de restore também, porque não é só importante a gente garantir que esse dado esteja sendo backupeado, mas também garantir que no momento de necessidade de fazer a restauração desses dados, eles estejam íntegros e ocorrendo esse restore de forma correta, tá? Então, com isso, a gente consegue tirar um pouquinho desse peso da operação do time dos nossos clientes do dia a dia, trazendo toda essa demanda internamente para a Contego e entregando isso como serviço para vocês. Bom, pessoal, então, falando aqui um pouquinho já, entrando nos pormenores da ferramenta, tá? Ela é uma solução, como eu comentei, dedicada a um backup automatizado e de recuperação rápida, protegendo ali o Exchange Online, o OneDrive, SharePoint e também o Microsoft Teams. Então, a gente tem um armazenamento externo à Microsoft também, tá? Isso garante os dados seguros em diversos locais diferentes, uma proteção contra a perda de dados. E aí, falando um pouquinho sobre a continuidade do negócio, a gente consegue reduzir o RPO. O que é o RPO? É quanto de dado você aceita perder e o ponto máximo no tempo para trás, onde é possível voltar. Então, por exemplo, é definido que o RPO hoje, para uma empresa X, é de 2 horas de perda de dados. Mais que isso já entraria em um cenário crítico. Enquanto o RTO, que é onde a gente busca melhorar, é o máximo de tempo para uma restauração completa daqueles dados perdidos. Então, por exemplo, uma definição para uma empresa X seria: eu preciso que tenha todos esses dados em caso de alguma perda, algum incidente de segurança, esses dados restaurados em até no máximo 30 minutos, 20 minutos, por exemplo, tá? Pessoal, eu vi aqui que o Fernando disse que caiu, vocês me ouvem? Se alguém puder me confirmar se tá tudo certo. Cleiton, obrigado pelo feedback. Rafael, obrigado também. Guilherme, agradeço o feedback também. Bom, maravilha, pessoal. Pelo visto, para a maioria do pessoal tá tudo certo, tá tudo normal. Vou dar continuidade aqui então na apresentação também, para não segurar mais vocês do que o necessário, tá? Bom, então, essa parte de RPO e RTO explicadas, falando um pouquinho do que a ferramenta vai proteger no dia a dia de vocês, a gente segue falando um pouquinho mais da ferramenta. Então, os principais benefícios da ferramenta, né? O que ela vai te trazer de melhoria. Então, uma restauração granular de forma rápida. Então, a gente consegue restaurar itens específicos, e-mails, arquivos, os sites lá no SharePoint, por exemplo, contatos, anexos. A gente consegue definir, poxa, eu não quero fazer um restore de uma caixa completa, por exemplo. Então, eu consigo pegar apenas 1, 2 e-mails, o que eu precisar. A gente consegue direcionar esse restore conforme a necessidade, tá? Então a gente consegue fazer também uma pesquisa rápida desse backup, então uma busca avançada, por exemplo, dentro da caixa de e-mail, a gente consegue pesquisar por anúncio, por remetente, por destinatário, por data, também fazendo uma busca por itens, né? Então, por nome lá dentro do Teams, no OneDrive, no SharePoint. Então eu preciso de uma planilha que chama Financeiro 2026. Eu consigo jogar esse nome na pesquisa de Restore e automaticamente ele já me traz os itens com esse nome para eu conseguir fazer a restauração, tá?
uma recuperação em minutos, então bem rápido, não chega nem a dar 1 hora do tempo do restore, que a gente comentou. Então, a gente tem essa agilidade na hora de fazer as restaurações. Tá? Monitoramento de status e relatórios. Então, dentro da própria console da Acronis, vocês vão ter toda uma parte de dashboard, podendo também adicionar widgets, uma parte de alertas e notificações de eventos críticos, que é possível a gente validar, entender o que está acontecendo em caso de algum incidente. Tá? Grupos de gerenciamento, então, bem legal também, às vezes, para não precisar ficar criando grupos estáticos, o que é possível também, tá? Mas a gente também tem a opção de grupos dinâmicos via o Entra ID, onde a gente consegue aplicar planos de backup e proteção em lotes, que ele já é replicado direto do Entra ID. Então, a gente diminui essa necessidade de trabalho manual, de configurar grupo a grupo, definir quem são os usuários desse grupo, que traz uma agilidade, uma facilidade na hora de usar a ferramenta. Parte de criptografia multinível também, então é possível a gente fazer a criptografia de todos os backups, aumentando ainda mais o nível de segurança, tá? Então, com a ISO 256 já é um nível empresarial de criptografia e uma frequência ajustável de backup, então a gente consegue fazer backup desses dados até 6 vezes ao dia, o que ajuda a reduzir o RPO, melhorando assim a continuidade do negócio. E uma parte super interessante é que ela é nuvem para nuvem. Eu trago aqui um pequeno fluxograma, né, de como que é a comunicação da empresa lá com o data center da Microsoft, que já tem uma integração nativa com o data center da Acronis, tá? A gente vai passar um pouquinho mais à frente como que é essa parte de integração, mas ele é cloud to cloud e não é necessário instalar um agente nas máquinas para fazer esses backups, o que facilita também durante a implementação da ferramenta, que a gente garante que esses backups já estão sendo feitos da forma mais rápida e com o menor tempo possível. Bom, pessoal, então falando um pouquinho de escalabilidade dentro da Acronis, né? O que é muito interessante, essa ferramenta da Acronis, ela vai também além de backup, a gente tem diversas camadas adicionais dentro da ferramenta, e o que é mais interessante, é tudo unificado, é tudo dentro da mesma console, então dispensa a necessidade de precisar conectar em 2, 3, 4 consoles para gerenciar, por exemplo, o backup, um DLP, um EDR, então tendo essa console unificada facilita na gestão do dia a dia, né? Dá mais praticidade, dá mais agilidade para fazer todas as demandas operacionais. Então, é muito interessante. Então, poxa, vou começar ali com o backup, vai aumentando a maturidade de segurança, a gente já consegue adicionar uma segurança de e-mail junto com um DLP para reduzir ataques via e-mail, vazamento de dados. A gente consegue adicionar também proteção anti-ransomware, isso é tudo personalizável, o que traz uma agilidade, uma facilidade e também garantir que as necessidades principais, as principais dores dos nossos clientes sejam tratadas de forma correta e com que vocês realmente necessitam, tá? Bom, perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho realmente da ferramenta, tá? Eu trago aqui algumas telinhas da ferramenta justamente para vocês já começarem a ter ali uma familiaridade com a ferramenta, como são feitos esses processos, o que a gente tem de interessante, tá? Então, iniciando, a gente vai falar um pouquinho de como é feita as configurações realmente do backup, né? Então, aqui nessa primeira tela, a gente está fazendo ali o backup do usuário Albert Einstein, primeiramente para a caixa de e-mail dele, né? Então, a gente faz essa criação de política, a gente consegue definir a origem, o destino desse backup, qual que é o seu agendamento, a parte de retenção também, por quanto tempo esses dados são mantidos dentro do backup, justamente para garantir essa previsibilidade de recuperação. Tá? Já na próxima tela a gente fala para o backup do OneDrive, então a gente consegue definir os usuários, tá? Para fazer esse backup. Então a gente consegue selecionar o escopo, se eu quero fazer o backup
de uma pasta completa, ou apenas de um item, se eu quero ou não quero incluir o OneNote daquele usuário, dos conteúdos associados ali. Então eu consigo ter esse controle fino, essa granularidade na hora de eu entender e definir o que vai ser protegido e restaurado. Também, claro, possível a parte aqui do backup do Microsoft Teams, onde ele é tudo centralizado na política de backup, permitindo ali a recuperação do Teams, também todos os dados associados desse Teams, chats, grupos e, por fim, o backup aqui do SharePoint. Então a gente consegue fazer todo o backup de um site completo, por exemplo, do SharePoint, né? Também definindo ali agendas e retenções. Eu consigo definir o backup se eu quero apenas de pastas específicas daquele site, se eu quiser ir mais a fundo e fazer o backup apenas de coisas mais críticas, tá? E aí, claro, não dá para falar de backup sem falar da parte de restauração. Então, aqui a gente vai fazer ali a restauração do Albert Einstein. Então, primeiro falando da caixa de e-mail, onde a gente, igual eu comentei, consegue fazer o restore da caixa completa, de e-mails específicos, o que é bem legal. E também, se eu quiser salvar, fazer esse restore como um arquivo PST, também é possível, tá? Então aqui eu trago nessa segunda imagem que eu estou trazendo para vocês. Na restauração eu posso ver o conteúdo desse e-mail, então entender o que está tendo nesse e-mail para fazer esse restore. Eu posso, na hora do restore, eu posso definir mandar este conteúdo por e-mail, ou para a mesma pessoa que eu estou fazendo o restore, ou para uma outra pessoa, é possível também, tá? Para uma outra conta. Se eu quiser enviar para uma outra organização, também é possível. E aí fazer o restore direto para a caixa daquele usuário, ou também fazer a recuperação desse único e-mail como um PST também é possível. Tá? E aí, falando de onde eu consigo recuperar, para onde eu consigo recuperar, então eu posso escolher, igual eu comentei agora, para a mesma caixa de e-mail ou para outra caixa, ou se eu quiser salvar isso dentro da máquina em um arquivo específico, né, em um caminho específico, também é possível, tá? Então, a gente tem bastante opções de como fazer essa restauração. Falando do OneDrive, é o mesmo processo, eu consigo definir se eu quero restaurar arquivos ou pastas específicos, ou, claro, todo o OneDrive daquela conta. Para o Teams, a gente pode restaurar a parte de canais, a parte do time completo, mensagens específicas e o site completo do Teams. E, por final, o SharePoint. A gente tem todas as pastas dentro do SharePoint, onde, claro, eu consigo fazer também essa restauração granular, definindo pasta específica, arquivo específico ou o site completo. Maravilha? E aqui a gente parte realmente para a parte da integração. Vocês vão ver que esse é um dos menores slides justamente pela simplicidade que é. Então, para eu adicionar essa integração do M365 com o backup da Acronis, eu vou basicamente escolher ali onde está o mouse em cima, o Microsoft 365 for Business. Ele vai abrir uma pop-upzinha com um prompt para a gente inserir o Global Admin do M365. E com isso, com esses dados inseridos dentro da plataforma, em coisa de 2 até 3 minutos, todas essas informações de onde esse Global Admin é o responsável já são trazidas aqui para dentro da console da Acronis. Então já fica tudo disponível, OneDrive, Teams, todas as caixas de e-mail, o SharePoint de forma geral, né? Então a gente já começa a ter toda essa visibilidade. Maravilha. E por fim, falando um pouquinho dos grupos, né? A gente inicia aqui com a criação de um grupo estático, tá? Onde esse grupo estático eu vou definir um nome para esse grupo e definir quais usuários eu vou adicionar nesse grupo. Aí seria um processo mais manual mesmo, mas aí eu consigo especificar certinho. Se eu quero fazer algum job de backup personalizado, então eu tenho alguns usuários críticos que eu preciso garantir, de repente, uma segurança maior desses dados, né?
eu consigo criar um grupo estático para isso. E falando do grupo dinâmico, a gente tem essa integração com o EJardil, o EntraID, e a gente consegue definir qual grupo vai ser selecionado dentro dos que já estão listados lá no EntraID. E sempre que alguém for removido, for adicionado nesse grupo, ele já reflete automaticamente para dentro do Acronis. Então, diminui essa necessidade desse trabalho manual, desse esforço extra na hora da criação de grupos estáticos, tendo isso tudo automatizado com essa integração nativa que a Acronis traz para nós, tá bom? Bom, maravilha, pessoal. Então, falando aqui um pouquinho mais rapidamente de como é feito o licenciamento da ferramenta, tá? Então, é um modelo por site, onde a gente vai licenciar o usuário protegido. Então, basicamente, um usuário protegido vai ser consumido uma licença que vai cobrir o Exchange e o OneDrive, conforme a gente vai estar habilitando. O Teams e o SharePoint entram nesse contexto de colaboração, onde aí a contagem vai estar dependendo um pouco mais de quem que precisa estar coberto para ser protegido, para ter seus dados recuperados, tá? É importante falar, um usuário que não está sendo protegido, mas ele tem acesso a dados protegidos, pode adicionar licença ali na hora da contagem, tá? Então, trazendo um exemplo rápido, a gente tem 100 usuários de backup com o e-mail e o OneDrive, isso vai ser realmente 100 licenças que são necessárias serem adquiridas, mesmo que eles também utilizem o Teams e o SharePoint, tá? Mas a gente consegue fazer todo o assessment para vocês, para fazer essa cotação, entender a necessidade, quantas licenças são utilizadas, dependendo do caso atual de vocês, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente já chega no fim, era um conteúdo mais rápido, é uma ferramenta que ela não traz muita complexidade técnica, mas os ganhos que ela disponibiliza, né, que ela traz, garantindo toda a segurança dos dados, a continuidade do negócio, acaba sendo um custo-benefício extremamente alto, tem um alto valor agregado, a gente conseguir garantir a segurança dos dados da empresa, tá? Gostaria de informar para vocês também, vai ser enviado aqui um link para um formulário do Google, onde a gente vai fazer um assessment com vocês, se vocês tiverem interesse em participar. Então, são 5 perguntinhas, essas perguntas geram uma pontuação final, né, que a gente vai enviar, encaminhar para vocês essa pontuação por e-mail, esse resultado desse assessment. Mas é justamente para entender o quão seguro está o Microsoft 365 de vocês, tá? Então dá para tratar como se fosse um joguinho ali, um quiz rápido. Vocês vão levar 2, 3 minutinhos no máximo para responder e já garante ali um score final de segurança do 365 de vocês. É legal dar um pouquinho mais de visibilidade para entender como que está o cenário atual, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o tempo, toda a disponibilidade de vocês de participar do nosso webinar. A gente já está planejando mais webinars, trazendo outras ferramentas, outras soluções para abordar um pouquinho com vocês também. E aqui eu abro um pouquinho também para vocês fazerem, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Se vocês tiverem interesse também em demonstrar, em fazer uma demonstração conosco do backup para o 365, a gente tem os nossos contatos aqui, sintam-se à vontade para mandar um e-mail, fazer uma ligação para nós, vai ser um prazer fazer essa demonstração para vocês, a gente consegue ir mais a fundo, testar nos cenários diferentes dentro do negócio de vocês, tá? E eu vou então abrir aqui para perguntas, pessoal, vou começar a dar uma olhada maior aqui no chat, caso tenha alguma dúvida. A gente está à disposição aqui para sanar alguma dúvida. Se precisarem também, posteriormente, surgiu alguma nova dúvida, algo que vocês tenham interesse em ver a mais, estamos disponíveis aqui para auxiliar da melhor forma possível, tá bom?